Seja forte e corajoso. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E olha, essa lição de hoje é especial porque estamos inaugurando o nosso quarto trimestre, que a lição agora é sobre o livro de Josué. Tá? Então a gente já finalizou o livro de Êxodo, vai estar aí disponível no canal e assim que você quiser, você pode conferir todo o conteúdo que a gente já trabalhou aqui, que foi a lição muito especial. Falamos sobre a libertação do povo de Israel, falamos sobre Moisés como um líder, falamos também sobre o tabernáculo e agora vamos dar continuidade a essa história através do livro de Josué. Então, para você não perder essas lições que nós vamos ter aqui, já se inscreve no canal e fica atento porque toda semana tem vídeo da lição, ok? Você também pode participar da lição comentando aqui embaixo. Às vezes você viu uma frase que te chamou muita atenção, então comenta aqui que vai ser legal nós trocarmos essa ideia. Um outro recado que eu quero te dar é que você pode participar do nosso canal no WhatsApp. É uma forma de eu ficar mais próximo de você. E vão vir desafios até o fim do ano, então é importante que você esteja lá para receber esses desafios, ok? Então, vamos para a nossa oração para nós começarmos a nossa lição? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que o Senhor seja nosso guia nesse momento, para que possamos entender realmente o que o Senhor quer nos dizer. É isso que pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então o título dessa semana é Receita para o Sucesso. Olha só que legal. A Bíblia, é interessante que a gente pontue isso, ela tem a receita para o nosso sucesso. E a gente vai ver na história de Josué exatamente qual que foi a receita para ele ter sucesso nos empreendimentos que ele teve. Mas antes, vamos então para o nosso verso para memorizar, que está lá em Josué 1, versículo 7. Olha só o que diz. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Você já pensou na situação que Josué enfrentou? Olha só, o maior líder que ele já tinha visto, que era Moisés, tinha recém-morrido. Isso você pode acompanhar ali nos últimos capítulos de Deuteronômio. Nesse momento aqui, ele assume essa enorme responsabilidade de liderar esse povo. Lembrando que eram mais de 2 milhões de pessoas. Então, pensa que grande cargo que ele teve, que grande responsabilidade. Então, para ele ter sucesso nesse momento, ele precisava inevitavelmente seguir exatamente os passos de Moisés, que é exatamente o que Deus disse para ele, né? Ali quando a gente vê, não se desvie dela, ou seja, do que ele fez, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Então Deus deu claro, assim como Ele dá essa informação para nós hoje. Se você seguir exatamente o que eu falo, você vai ser bem sucedido. Então, para a gente saber o que é essa receita, a gente precisa diariamente nos alimentarmos da palavra de Deus. E tudo esse canal aqui, todos esses vídeos, mais de 80 vídeos que estão no ar, são todos para enfatizar que você deve ter um momento especial com a Bíblia. Tá? Então aqui a gente não está só para recapitular a lição, a gente está para ter uma comunhão com Deus. Então às vezes você não sabe como fazer, aqui a gente está estudando a lição de uma forma mais didática, né, para você poder compreender as lições que ela traz aqui. Então vamos para a nossa introdução da lição? O livro de Josué trata de novas possibilidades. Moisés, que liderou o povo de Israel por 40 anos, agora estava no passado. A saída do Egito, as peregrinações marcadas por rebelião e teimosia haviam terminado. Uma nova geração disposta a obedecer a Deus estava pronta para entrar na Terra Prometida. E esse então era o cargo de Josué. Então a gente vai ver qual era a responsabilidade dele diante desse novo momento. E olha só, então durante essa semana nós vamos estudar a maneira como Deus abriu um novo capítulo na vida de Israel e como ele pode fazer o mesmo em nossa própria vida. Então às vezes você não vê uma luz no fim do túnel, às vezes você pode pensar que os problemas são gigantes na tua vida, mas você tem que lembrar que Deus tem 1000 formas de resolver o nosso problema, onde a gente não encontra nenhuma solução. Isso é muito importante a gente lembrar, porque o mesmo Deus que estava com eles também está conosco. E eu gostaria de, antes de começar, já que a gente tocou nesse ponto, um verso muito interessante, você vai encontrar ali em Mateus 28, o último versículo, tá? Que é o versículo 20. Olha só,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu amigo, minha amiga, você não precisa temer nada, porque se você confia em Deus, você descansa. E se você descansa, você tem paz de espírito que só Ele pode dar, ok? Então vamos para a nossa parte de domingo, que diz assim, um novo Moisés. Quem seria esse? O que será? Qual é essa pessoa que a gente está falando a todo momento? Então vamos ver na Bíblia? Nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 ao 22. Olha só o que está escrito. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então aqui a gente vê claramente a promessa de Deus para Moisés que ia suscitar um novo líder, tá? E a gente agora vai para Josué, do capítulo 1, versículos 1 a 9. Olha só o que diz. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Imagina que momento especial é descrito aqui nesse primeiro capítulo, onde o próprio Deus fala com Josué para ele seguir que ele daria a vitória a Josué. Então, lembrando que os cananeus eram pessoas de guerra, né? Tanto que muitos anos antes eles foram tentar invadir essa terra e os outros 10 espias vieram falando mal, né? E Josué e Caleb vieram falando bem. Então aqui a gente vê que Deus estava com Josué, lembrou da promessa que fez lá para os antepassados e agora ia fazer na vida de Josué. Ele ia testemunhar as obras de Deus. Olha só o que a lição vai trazer aqui para nós. Que embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse o novo líder, esses dois tinham muito paralelo. Ambos receberam a missão divina de conduzir o povo de Israel à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como a gente leu ali no verso 3, que Deus fala para Josué que onde eles colocassem o pé seria deles. Josué terminaria o trabalho que originalmente foi dado a Moisés. Então ele é o novo Moisés. Você está vendo na sua tela vários versos onde é citado Josué. Então de várias e várias formas ele é citado no Pentateuco. Mas um verso específico eu gostaria de ler com você, que está ali em Deuteronômio 31, versículo 23. Olha só o que diz. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Você vê que claramente esse texto que a gente leu foi bem parecido com o que a gente leu em Josué, capítulo 1. E olha só, nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um novo profeta igual a Moisés, ele era uma possibilidade, mas não uma realidade consumada. Por quê?
porque tudo dependia de Josué. Então as escolhas que ele ia fazer, se ele ia ficar perto de Deus ou não, isso decidiria se Deus ia confirmar a palavra que ele deu. Então a promessa de Deus era condicional, dependia das escolhas do líder. Uma curiosidade que a lição também traz aqui para nós é que nesse primeiro capítulo de Josué, Moisés é citado 10 vezes, enquanto Josué apenas 4. E Moisés é claramente chamado de servo do Senhor. E Josué só vai ser chamado de servo do Senhor no último capítulo, lá em Josué 24, versículo 29. Mesmo que o primeiro capítulo apresente dois grandes líderes e essa transição entre um e outro, a gente não pode esquecer que o verdadeiro líder de Israel é o Senhor. Isso a gente não pode esquecer, porque o mesmo líder de Israel naquele momento é o líder que governa a minha e a sua vida. Basta que pelas nossas escolhas nós nos coloquemos do lado dele diariamente, ok? Vamos para a nossa parte de segunda-feira e o título é Atravesse, Tome, Divida e Sirva. Você vai entender daqui a pouquinho um pouquinho mais disso. Mas antes de a gente começar, se a tua Bíblia não está aberta em Josué 1, eu gostaria que você abrisse nesse momento para você entender um pouco mais desse título de segunda-feira. Se você for ler com calma aí, você vai ver que dos versículos 2 ao 9, a lição vai trazer aqui para nós que está falando da travessia, tá? Dos versos 10 e 11, está falando da conquista. Na sequência, a divisão da terra, dos versículos 12 a 15. E para finalizar, dos versículos 16 ao 18, vai falar sobre sirva, né, que é o serviço por meio da obediência à lei. Só que, olha só que interessante, esse daqui, o que a gente viu aqui, essa divisão de versos, a gente vê pelo livro todo. Então, se você for um pouquinho mais para frente na tua lição, olha só o que diz. O livro de Josué possui 4 seções principais, e em cada uma delas, um conceito específico é destacado pela presença de uma palavra hebraica. Atravessar, tomar, dividir e servir. Então você vê que interessante, o capítulo 1 é como se fosse uma descrição do que vai acontecer no livro todo. A estrutura do livro transmite uma mensagem principal. As iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática e exigem a resposta fiel de seu povo. Diante de tudo que Deus fez por nós, incluindo tudo que não podemos fazer por nós mesmos, somos chamados a responder com obediência. Foi assim que sempre aconteceu em toda a história sagrada e continua assim hoje. A descrição do povo de Deus no tempo do fim, em Apocalipse 14:12, transmite a mesma ideia. A fé no que Deus fez por nós deve nos levar à obediência. Você tem obedecido sinceramente com o coração humilde ao que Deus pede para você? É interessante que a gente lembre que quando a gente não sabe o que deve fazer, Deus perdoa. Mas quando a gente sabe e não pratica o que Deus pede, aí a gente incorre em pecado. Que isso é exatamente o que está escrito lá em Atos 17:30. Então, pausa o vídeo e confere o verso, ok? Vamos então para a nossa parte de terça-feira que vai dizer herdeiros da promessa. Olha só que legal. Será que também nós somos herdeiros dessa promessa? Vamos ver então a nossa história? O versículo 2 do capítulo 1 que nós já lemos diz claramente que Deus daria a terra para o povo de Israel. Só que no versículo 3, em hebraico, no original, diz que Deus já havia concedido essa terra para os israelitas. Então como que a gente vai entender isso? Em Josué 1:3, o verbo é usado em sua forma verbal perfeita, dando a impressão de que a terra já havia sido dada a eles. Quando Deus é o sujeito de tais ações, a forma gramatical é chamada de perfeito profético. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que podemos confiar nisso como se essa realidade já tivesse se cumprido. É importante a gente pontuar aqui que quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. Ele não é como nós, seres humanos, que falamos uma coisa e logo depois voltamos atrás. Então a gente tem que pensar nisso. A nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso vem do maligno. E olha só outro texto que a lição vai trazer para nós. As promessas de Deus não são algo mágico ou místico. Elas não têm em si mesmas o poder de garantir seu próprio cumprimento. A garantia de que elas se tornarão realidade está na presença de Deus, que diz: "Estarei com você". De fato, a presença do Senhor foi essencial para a sobrevivência de Israel. Sem ela, os israelitas seriam apenas mais uma nação dentre muitas, sem chamado, identidade ou missão especial. A presença do Senhor era tudo de que Josué precisava para ser bem-sucedido. Vocês notam que claramente aqui, tudo que a gente já leu, todas as lições que a gente estudou, o segredo do sucesso é estar com Deus. O segredo de Moisés ser um líder tão bom,
para o povo de Israel era porque ele tinha comunhão com Deus. Assim nós vemos na história de Enoque, de Elias, de Daniel, de Paulo, entre tantos outros personagens bíblicos, que eles não eram seres sobrenaturais. Eles eram humanos como eu e você, mas a diferença é que eles procuravam diariamente e a cada segundo o que Cristo queria dizer para eles. Coisas que hoje a gente não faz. Muitas pessoas podem questionar, não, mas Deus mudou, porque a gente não vê os milagres hoje, os mesmos que a gente via no tempo bíblico. Mas a gente também não vê pessoas tão imbuídas do Espírito Santo como a gente via naquela época. Então, é muito importante a gente pensar, será que nós, individualmente, estamos buscando Deus como essas pessoas também buscavam? Então, isso é muito importante para a gente refletir. Vamos para a nossa parte de quarta-feira, que diz, seja forte. Então, vários e vários versos nós já lemos com essa expressão, né? Seja forte. Vamos então ler novamente Josué, capítulo 1, dos versículos 7 a 9. Olha só o que diz. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A missão de Josué envolvia desafios quase que insuperáveis. As muralhas de Canaã eram impenetráveis e o povo de Canaã era preparado para a guerra. Por outro lado, os israelitas, simples nômades, eles não tinham nem armamento de guerra, não tinham maquinário de guerra. Os registros históricos nos mostram que nem o Egito era capaz de combater Canaã. No entanto, o chamado de Josué para ser forte e corajoso não estava apenas atrelado a estratégias de guerra. Força e coragem eram necessários para que o líder de Israel permanecesse na Bíblia, e assim o povo ia seguir junto. Hoje, ao cumprir a missão que Cristo nos confiou, enfrentamos desafios semelhantes aos de Josué. Precisamos travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas e contra os poderes e as autoridades espirituais deste mundo de trevas. Assim como Josué, temos a garantia da presença de Cristo. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim como a presença do Senhor foi suficiente para afastar todos os medos de Josué, também deve ser suficiente para banir nossas dúvidas e ansiedades hoje. Isso nós precisamos ter claramente nas nossas mentes. O mesmo Deus que guiou esse povo, que operou tantos milagres, tantos prodígios, que salvou eles diversas vezes, é o mesmo Deus que está hoje comigo e com você. É só você fazer uma oração, mesmo que silenciosa, através da mente. Você pode falar com Deus a qualquer minuto. E para você poder confiar mais nele, para você poder descansar nas promessas dele, é importante que você tenha um relacionamento com ele. Porque assim como você não confia em alguém que você não tem relacionamento, é a mesma coisa com Deus. Quanto mais o seu relacionamento for íntimo com Deus, mais você vai confiar nele, ok? Vamos para a nossa parte de quinta-feira, que diz: próspero e bem-sucedido. Eu gostaria de ler com você um texto que está lá em Salmos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios bíblicos. Isso, como eu já falei anteriormente, nós vimos claramente na vida de vários personagens bíblicos. Daniel, José, tantos outros, João, Pedro, Paulo, tantas pessoas que, aos olhos humanos, eles poderiam até, mas aos olhos espirituais, eles eram extremamente ricos. Com isso, a gente pode fazer uma pergunta muito pertinente aqui. Que tipo de sucesso você tem buscado? Que tipo de sucesso você tem ensinado aos seus filhos? Está de acordo com o que Deus quer?
Ou será que esse tipo de sucesso que muitas vezes a gente está buscando ofusca o céu? Isso é um enorme perigo, porque lembrando que a nossa vida aqui é a que define a nossa vida futura, a nossa vida com Deus. Então é muito importante que a gente repense, que leia mais e procure exatamente o que Deus quer para nossas vidas. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? É como se você vivesse uma vida inútil. Então é muito importante que a gente pense nisso. Vamos para a nossa última parte, que é a nossa parte de sexta-feira, e aqui está trazendo duas indicações de leitura: Patriarcas e Profetas, a Travessia do Jordão, e também História da Redenção entrando na Terra Prometida. Olha, esses são textos muito importantes que vão te dar muitos detalhes de como foi essas histórias. Então, para um tempo e estude esses textos, que é muito importante para a nossa carreira espiritual também, tá? Como eu sempre digo, é importante que você leia tudo aqui do estudo adicional, mas eu gosto de ler uma frasezinha para a gente refletir ao longo do dia, que diz assim: a palavra de Deus, recebida no coração, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: pela contemplação somos transformados. Então, se você passa muito tempo, ou se você já tem muito tempo de igreja e não se parece com Deus, não tem os frutos do Espírito, como a gente pode ver lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23, é importante que você repense as suas ações. É sinal que você não tem contemplado o suficiente o nosso Deus. Então é importante que você pare, reflita na sua vida, nos seus costumes, nas suas ações, para que veja se essas ações e essas atitudes estão de acordo com o que Deus quer para você. Então, leia novamente esse salmo que a gente acabou de ler, que é o capítulo 1, dos versículos 1 a 3, que vai dizer exatamente quais são as características do verdadeiro cristão. Se você não tem vontade de passar tempo da sua vida estudando a Bíblia, principalmente nas primeiras horas do dia, peça a Deus que Ele vai te ajudar. E isso eu tenho certeza. Eu fico por aqui e te espero para nós continuarmos o nosso estudo da lição na próxima semana. Até mais!